Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live Saúde da Mulher, lives para a vida. E as lives Saúde da Mulher estão acontecendo desde 2021 e eu tenho muita alegria em estar apresentando esse projeto junto com parcerias que são profissionais de diversas áreas de atuação que topam, que falam sim. Isso é muito importante porque são sabores, são saberes, são partilhas e isso tudo é muito vivo, muito importante, né, para todos nós, para a vida. Para que a vida aconteça, não dá para ser um só. É realmente esse todo. E quando a gente une, né, os nossos saberes, a gente une as nossas vontades, né, nesse sentido, o mundo fica muito mais colorido, né? Então, hoje eu estou trazendo um tema muito importante, que é a cartografia biográfica segundo setênio em foco. O que eu quero falar com isso? Que a gente vai lidar hoje aqui com aspectos dessa idade, desse período de 7 a 14 anos. Estou vendo aqui, boa noite para quem está aqui comigo agora. E como a live vai ficar gravada, eu agradeço também a todas as pessoas que assistirão posteriormente, tá? Então, ok, boa noite aqui, coisa boa. Então, o que vem a ser, na verdade, né, esse segundo setênio? É um período que a gente saiu daquele primeiro, que é desde nossa chegada a esse mundo até os 7 anos. E se a gente lembrar, porque eu fiz uma live antes, né, que seria o primeiro setênio em foco, neste primeiro setênio a gente tem uma tônica muito importante, que é o mundo é bom. E agora, nesse segundo setênio, a tônica muda um pouquinho. O mundo é belo. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte, deixa eu colocar aqui. Eu gostaria que vocês olhassem, né, para essa imagem e se sentissem tocados, né, por essa configuração desse caminho possível, dessa luz que chega até a gente. Porque hoje nós somos adultos. E quando, na condição de adulto, a gente se permite olhar para trás e revisitar a nossa história de vida, honrar essa história de vida e aprender um pouco mais e a inclusive ressignificar, tudo muda em relação ao nosso presente. E melhor, não muda apenas a questão desse nosso presente momento. São influências, impactos positivos também para o vir a ser, para o nosso futuro. Então, o que é todo esse trabalho do biográfico? Por que a biografia humana ela é tão importante e tão essencial? Porque a história de nossa vida é o nosso bem mais precioso, é a nossa joia mais rara. E somos autores de nossa história, porque somos protagonistas. Na verdade, somos um combo, né? Somos o diretor cinematográfico, quem faz a fotografia, quem escreve o script, as falas são todas nossas, a nossa atuação. Enfim, somos protagonistas. E cada história, ela é única. É igual a propaganda, é pessoal e intransferível. Então, todos os nossos acontecimentos, eles estão para a gente numa única versão, que é a nossa. E cabe a nós, né, trabalharmos de uma forma consciente, assertiva, para que a gente usufrua. E essa palavra é muito importante, usufruir.
mesmo que a história tenha sido meio torta em algum momento, porque normalmente não tem perfeição, né? Então a gente acaba passando por algumas questões. Mas vamos lá. O biográfico trabalha o quê? O elemento espiritual, porque pela antroposofia, à luz da antroposofia, a gente trabalha com esse quesito importantíssimo, que é honrar também a nossa parte espiritual. Então, o caminho que essa individualidade, que eu, você, o outro, né, esse caminho percorrido, essa jornada que a gente escolhe trilhar, né, é aqui e agora, é nesse momento. Então, nesse presente momento, quando a gente revisita, a gente traz para cá, tem essa olhada bem panorâmica, trabalha aspectos e daqui para frente a gente tem uma transformação. Então, é muito importante que a gente pense a nossa biografia como algo vivo, porque é a nossa vida, é a nossa história de vida. E o que a gente pretende, né, fazer para ter todo um panorama diferenciado, né? Então, vamos ver aqui. O que eu queria trazer para vocês, né? Que essa questão da antroposofia com a metodologia biográfica, porque a metodologia vem à luz da antroposofia, é essa ferramenta, né, que tem uma riqueza, que tem uma pontualidade, uma assertividade, né? E todo esse processo nos permite o quê? Uma visão de autoconhecimento. E quando a gente faz o mergulho interno, o que acontece? A gente se descobre, a gente tira os véus, a gente enxerga coisas que sempre estiveram ali, mas que a gente às vezes não se deu conta por um motivo ou por outro. E o intuito aqui não é da gente se penalizar ou da gente se culpar, ou seja lá o que for, e nem culpar ninguém, né? E sim, na medida de um possível, acolher de uma forma compassiva, amorosa, porque o amor é o grande ponto máximo de vida, onde a transformação realmente é possível, né? E a antroposofia, ela foi cunhada, na verdade, né, por Rudolf Steiner, um filósofo que realmente conseguiu colocar de uma maneira brilhante várias áreas importantes do conhecimento e que nos levam a atitudes, né, promissoras, atitudes esperançosas e atitudes para a transformação. Então, isso é muito importante que a gente saiba. E o que vem a ser essa transformação, essa mudança de primeiro setênio para o segundo setênio? Uma coisa que eu queria que vocês fizessem, uma imagem na cabeça. Lá no primeiro setênio a gente está chegando. Quando a gente chega nesse mundo, toda a atenção está voltada para a gente, né? E tudo envolve aquele nascer, aquele ser que está chegando. Então, se a gente tivesse que fazer essa imagem, as setinhas estariam todas voltadas para a gente. A partir dos 7 anos, o que vai acontecer? Há uma possibilidade outra. A setinha vem, mas a setinha também sai de mim para o meu entorno. O que eu quero dizer com isso? Há uma interação. Então vamos pensar, todo mundo que está aqui, lembra lá dos 7 anos? Indo para a escola, saindo de casa, tendo um material, tendo um lanchinho, indo para mais lugares, interagindo. E é exatamente isso. A gente sai daquele núcleo e a gente vai ganhar o mundo. Claro que de uma forma ainda um pouco mais restrita, né, nessa idade de 7 anos ainda, mas a gente já sai. Então as setas, elas vêm e as setas vão. Há uma total interação, tá? E, enfim, como que é bacana, né, isso tudo? Por quê? Eu vou colocar aqui para vocês
uma coletânea de imagens, né, do que acontece nesse segundo setênio, né? Eu tenho essa criança que está na troca, né, dos dentes. Lá no primeiro setênio, a gente sabia da formação dos dentes de leite. Agora há uma mudança. É claro, gente, vou pontuar aqui, tá? Não tem uma regra fixa. A gente sabe que hoje em dia isso tudo está acontecendo até antes dos 7 anos, mas é mais ou menos nesse período de vida que há realmente a troca. E essa troca ela é fundamental, porque vamos pensar aqui, se antes eu tinha dente de leite, o dente de leite é o quê? Leite é uma proteína. Que proteína é essa? É proteína do meu pai, da minha mãe. Então aquele dentinho, ele vem numa manifestação necessária, mas ele precisa sair para dar espaço para algo que é genuinamente meu, que o meu corpo produziu a partir de todas as forças que me regem, de forças internas, da força do grande universo, de tudo que acontece, do meu entorno, inclusive. E aí eu tenho os dentes, que a gente chama de dentes fixos, que são aqueles com raiz, né? E esses dentes são meus. E esses dentes, eles são tão representativos que nós somos identificados, né? Íris, digital e arcada dentária. Isso é muito bacana da gente, né, perceber como que é. E aí o que mais acontece, né, nesse segundo setênio? Entrada na escola, algumas mudanças, né? Às vezes a gente troca inclusive de casa, é possível que isso aconteça. Existe também uma maior atenção às festividades que são pertinentes àquela família, àquele grupo social no qual você nasceu. Existe também a possibilidade da religiosidade entrar na vida. E quão importante tudo isso é, porque faz tudo parte de uma constituição que é nossa e que a gente vai carregar de uma forma ou de outra, e a gente vai manifestar isso também, né? E há também um período que não tem assim uma precisão, mas é a partir, né, do segundo setênio, que a gente fala assim, que é a chegada da percepção dos nossos comportamentos, de tendências, né, de comportamento, o que a gente chama de temperamentos. Então vamos falar um pouquinho aqui desse temperamento, né? São 4 os temperamentos nos quais a gente trabalha. A gente tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, com suas características. Claro que nós somos um mix, mas sempre tem um que é a tendência maior da gente. E é a partir dessa idade, é nesse setênio, que esses temperamentos começam a atuar na gente. E a gente começa a apresentar o quê? Uma tendência no comportamento, nas atitudes e com as nossas emoções. Então, ao passo que uma criança sanguínea, e normalmente toda criança ela tem uma tendência sanguínea, obviamente, porque o sanguíneo é aquele ser ativo, que corre, brinca, pula, vai, faz, acontece, e normalmente criança é assim. Mas o sanguíneo tem uma característica muito interessante, é uma criança que está sempre naquela fase mais risonha, mais alegre, tudo satisfaz, não implica com nada, brinca com tudo. Então isso é uma qualidade. E o melancólico? O melancólico é aquele ser que vem com uma característica específica, com uma qualidade de atuação, onde ele é mais centrado, mais profundo em si. E a gente enxerga isso em muitas crianças, né? Quando elas estão ocupadas fazendo algo de seu interesse. E isso reverbera, porque vai nos acompanhar ao longo da vida. Se é um colérico, o colérico ele tem o elemento fogo, né? Ali dentro dele, que atiça. É uma criança mais assim, que gosta de liderar, que tem uma fala, né, mais assim, mais direta, mais objetiva e tende a ser esse líder. Ou, se
tiver chance e tiver ali no radar dessa criança, vai ser uma criança um pouco mais mandona mesmo, né? Mais briguenta, inclusive, vai ter explosões mesmo, né? Dessa cólera que é parte dele. E o fleumático, que é uma criança, né, que vai atuar como? Ela observa, guarda, faz, mas tem os seus momentos também, né, de explosões, momentos de algo que tem um arroubo, né, que vai. Então percebam que a partir desse setênio, esses 4 temperamentos começam a atuar na gente. E hoje, na nossa fase adulta, a gente tem condição de olhar e falar assim, nossa, mas e aí? Quem é esse que temperamento é esse, né, que é mais aflorado em mim? E quais são essas qualidades positivas que eu atuo, nas quais eu atuo, e quais são aquelas qualidades que não são tão magníficas assim? E eu preciso cuidar, eu preciso trabalhar. Trabalhar que eu digo é na observação, onde que eu me comprometo a fazer os ajustes, né? Então, se eu sou uma colérica, que de fato sou, e eu tenho uma tendência a ser mais mandona, a ter uma voz mais ativa, etc., eu tenho que começar a perceber que hoje, na minha fase adulta, eu preciso, né, organizar essa frequência para que eu esteja pronta para atuar no mundo e no coletivo de uma forma a agregar e a colaborar. Então, é muito importante. E essas qualidades, elas se apresentam a partir dos 7 anos, então, nesse setênio. Bom, religiosidade eu comentei, temos essa questão dos temperamentos, é uma fase também que quando a gente vai avançando um pouquinho, lá para perto dos 9 anos, para os pais é uma fase também difícil, para a criança também é um pouquinho complicado, mas para os pais em especial. É o que na antroposofia a gente chama de Rubicão. O que é isso? É o grande rio vermelho que a gente atravessa numa metáfora, óbvio, né? E, enfim, quando eu preciso unir forças para superar algo e fazer a minha primeira conquista. E isso é de tamanha importância na vida de todos nós, porque é ali que a gente vai entender ou vai começar a perceber a necessidade da gente pegar pra gente e ter essa força interna que nos leva adiante, que nos faz avançar na vida. E é claro que nesse período, como eu falei, não é um período muito fácil, né? Há muita reviravolta, né? Porque aquela criança, ela tá deixando de ser aquela criancinha, porque até 7, 8, quase chegando aos 9, a gente ainda tem aquela criança que a gente fala assim, poxa, é tão meiguinha, e fica aqui, ou então faz um monte de coisa, é espoleta, parará. Agora, a partir de um determinado momento, ela precisa se assumir, começa a ter uma necessidade realmente de começar a ter essa voz e atuar no mundo, né? E aí, esse período, a partir dos 9 até os 12, é um caminhar por esse mundo num tatear diferenciado, que é ir realmente, é sair e é observar tudo que está ao nosso redor. E aí a gente começa a pensar o seguinte, se lá no primeiro setênio a nossa autoridade estava dentro de casa, minha mãe, meu pai ou quem faça às vezes nesse setênio a autoridade amada está fora de casa, na maioria dos casos. Então é quando a gente se encanta por um professor, a gente se encanta por um mestre de alguma coisa, pode ser, sei lá, na aula de natação ou de alguma coisa assim, e a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa sabe tanto, sabe isso, então a gente fica nesse encantamento e a gente tem uma figura amada que é a partir daí, né, desse outro que está lá fora e que é tão importante para a gente também, né? E o que mais?
a interação, as amizades, porque se o ambiente era em casa e agora eu vou para a escola, eu vou para uma aula X, eu participo de outros grupos, eu começo a criar, né, muitos outros contatos. Então eu enriqueço esse meu repertório, porque eu começo a lidar com realidades outras. E isso é muito importante. Sim, Thaís está colocando aqui, olha, a minha lembrança mais marcante desse período é o desejo da individualização. Sim, né? E ela ainda coloca, né? Já havia conhecido 3 religiões e queria trabalhar e por vezes fugia de casa. Sim, acontece isso também. A criança, eu não quero mais ficar aqui, abre a porta e vai, coloca a trouxinha, né? Ou então pega umas coisinhas, coloca na mochilinha. Isso é exatamente isso. E a gente vai aprendendo, né, com essas atitudes. É claro que dá susto, né? Imagina, né? Você tem um filho, ai, fugiu de casa, vamos lá resgatar, etc. Mas é essa dificuldade mesmo. Porque vamos combinar, né, gente? Nessa fase, tanta coisa acontece, né? Aquele corpinho já não é mais linho, ele já tá tomando uma proporção outra. Primeiro meio desengonçado, né? Nessa primeira fase. Mas depois, quando a gente entra na puberdade, né? E a pré-adolescência, quando a gente chama isso, a partir dos 12 anos, tem uma transformação muito grande, né? Que transformação é essa? Que corpo é esse? O corpo era X, agora ele é Y. Tudo muda, são vários detalhes. E é uma turbulência danada, porque ali dentro também está tudo muito fervilhando. A atuação dos hormônios começa, né, também a entrar em ação. E aí, realmente, agora é ir para frente e enfrentar isso da melhor maneira possível. Só que quando a gente está passando por essa fase, não é tão fácil assim, né? E os pais também, muitas vezes, né, pela questão de um preparo ou não, com apoio, né, da escola também, a gente tem toda essa gama de informação, de revolução, de transformação desse turbilhão e é algo realmente de uma delicadeza, né? Mas eu ia falar aqui uma coisa a respeito dessa imagem aqui, dessa criança na janela. Tem uma fase também de introspecção. Mesmo que esse ser não seja até melancólico ou tão fleumático assim. Por quê? Porque é um momento que, como esse ser não é mais aquela criança, esse ser já passou por algumas experiências, passou por contatos outros, de famílias outras, por conta dos coleguinhas, dos amiguinhos que vão surgindo, das amizades que vão sendo formadas, os cursos, esse ir para o mundo. Ela também faz um mergulho interno no sentido de que referência é essa que eu tenho? Então, a gente também passa por um período de muita reflexão. E aí é esse silenciar às vezes que fica. E alguns adolescentes se trancam, né, no quarto, querem só ficar escutando uma musiquinha deles lá, aquela coisa toda, não querem interagir. Isso é um período, é um momento. E que quem está lidando, né, com um ser nessa faixa desse segundo setênio, seria muito interessante ter isso, saber isso, para poder lidar melhor, né, com a situação. E aí o que acontece? A gente tem várias descobertas, a gente tem atuações outras, a gente começa a aprender coisas outras, a gente começa a ter uma voz outra. E a voz aqui eu não estou falando apenas, né, no período por conta dos meninos, não. Essa voz outra a partir da reflexão, a partir do aprendizado, a partir do que eu sou, como que eu me coloco? E essa fase é assim, você tem um coleguinha, um amigo, amado, que de repente passa a ser aquela pessoa que você não quer nem ver. E aí você tem um sentido que é muito interessante, que é da formatação das tribos, né? Como a gente fala. Quais são os grupos? Quais são esses grupos aos quais eu pertenço? Quais são os grupos que eu gostaria de pertencer?
E é uma fase também de um padrão, né? Vamos combinar corte de cabelo, a cor do batom, por exemplo, que tênis está sendo utilizado, quais são as marcas. E aí isso também já começa a atuar, porque você começa a ver que outras pessoas usam outras coisas. E você, onde você está nisso tudo? Então tem também esse mimetismo, como eu coloco, né? E que está nesse plano do saudável. E é claro, cada um, em cada casa, vai ter um gerenciamento que seja mais pertinente, né? Mas é tão importante que a gente tenha noção disso, porque acontece. E se acontece, a gente precisa ter essa atenção sim, para a gente poder saber lidar. E a gente mesmo, quando a gente olha lá para trás e a gente pensa assim, nossa, mas eu gostava disso, gostava daquilo, eu fazia isso, era assim, era assado. Será que eu hoje ainda repito alguma coisa? E eu não estou dizendo que é ruim, eu estou pedindo uma reflexão por vocês, né? O que é isso que eu fazia tanto e que eu continuo fazendo? Isso está sendo positivo para mim? Isso está sendo algo que está agregando valor à minha vida? Então são muitas questões, né, bem envolvidas. Mas essa questão do pertencimento, ela é fundamental. E a gente faz de um tudo, né, para a gente pertencer a um determinado grupo. A gente se molda às situações, às escolhas dos colegas e o que aquele grupo está fazendo. E aí, a vida continua. E chega num determinado momento que a gente pensa assim, tá, e que caminho é esse? Não com essa consciência de hoje, mas a gente começa a ver que existem possibilidades. Se dentro da minha casa existe um comportamento ou um padrão, uma religião ou determinadas escolhas, e eu começo a ver que existem outras, eu começo a perceber possibilidades. Isso traz pra gente também uma potência de escolha, de vivenciar aqui, vivenciar ali e optar qual aquilo que hoje eu estou fazendo. Nessa idade a gente não tem essa consciência toda, tá? Mas é importante a gente saber que assim acontece e para quem lida, né, com o indivíduo nessa faixa, é importante saber. E hoje, quando a gente olha lá para trás, é importante a gente saber também para que a gente possa olhar para o nosso presente e fazer essa grande sacada, né? Essa grande averiguação. E muitas outras coisas são importantes, né? O primeiro amor, as nossas relações amorosas que começam aqui também. E a gente passa por essa fase, né, do será que serei aceita tanto nos grupos, né, como também nesse relacionamento da amorosidade e a quem eu oferto esse amor. Tem uma música do Tears for Fears que é muito interessante, né? Que ele fala assim, aquilo que foi mais precioso e que eu entreguei em suas mãos, mais ou menos assim. E é exatamente isso. A gente, nessa fase, a gente se encanta com o outro. E esse outro, sendo, né, correspondido, ele também nos oferta, essa outra pessoa nos oferta também algo de uma complementação. Mas é tudo tão, assim, volátil. Como que a gente passou essa fase? Como é que foi, né? Esse primeiro amor, a expectativa do primeiro beijo, as sensações, a alegria de estar junto, a alegria de ser querido por alguém. Olha quanta riqueza! E isso que eu falo de tanta transformação nessa fase. Então, esse segundo setênio é muito importante, né? Por quê? Porque o mundo é belo. E é belo em quê? Ele é belo em todas essas possibilidades. Ele é belo em todas as nossas oportunidades. Ele é belo nessa
nesse leque que se abre pra gente. Como eu falei lá no início da live, se antes as setas eram todas concentradas de fora para dentro, porque eu estava ali no centro das atenções, agora a seta ela é para dentro e para fora. Eu estou em total comunicação com esse mundo, com esse entorno. E isso gera em mim um movimento interno e gera também um movimento externo. E esse mergulho interno, ele vai me trazer nuances de quem eu sou, nuances do meu gosto e do meu desgosto, no sentido do não gosto disso, né? E sim, aqui Sheila tá falando, em pleno Rubicão mudei de casa, país, cultura, foi muito marcante. Sim, Sheila. E logo de 30 anos acho que estou superando essa fase. Que bom, fico feliz, Sheila. Porque assim, são coisas muito marcantes. E a gente às vezes não se dá conta disso. E quando a gente começa a pensar, a gente diz, nossa, mas não é que é. Olha só como é que foi, olha só como é que eu reagi a isso. E aí é que tá... essa palavra que eu usei agora, como eu reagi, né? A reação. Que reação é essa? Ela é positiva, ela é negativa? Que impacto foi esse? E hoje, Sheila, que bom que você está podendo olhar para isso e falar assim, bom, estou superando isso? Porque tem coisas que são realmente de uma ordem outra, né? E que a gente não tem ainda autonomia para lidar, por exemplo, uma mudança de casa, uma mudança de país, são coisas bem mais profundas e que marcam muito, porque pedem da gente uma adaptabilidade e que a gente talvez ainda não tenha esse preparo interno para essa adaptabilidade toda, que é requisitado. E aí, como é que se aprende a ter essa força interna, né, de atuar apesar de? E como que isso reverbera ao longo da vida da gente, né? Então, como eu falei, existe um momento assim, de muita descoberta, né? E esses caminhos possíveis, toda essa interação. E aí, outras perguntas aparecem, né? Quais foram as nossas oportunidades em relação a esporte, por exemplo? Será que eu consegui brincar na rua, jogar uma bola, fazer aquele grupo, né, e jogar um vôlei, sei lá. Hoje em dia, essa fase, as pessoas estão muito voltadas também para algum esporte. Mas será que eu tive essa oportunidade de interação? Como que a arte talvez tenha sido introduzida na vida? Será que na minha escola eu tive a oportunidade de ter uma aula de arte, de ser apresentada a quantas disciplinas, né? Sheila, entendo. O interessante, eu vou bem aproveitar a sua fala aqui, tá? Voltando um pouquinho. Quando você diz expulsa do paraíso, essa metáfora é muito importante, porque vamos pensar no seguinte, o paraíso, como metáfora, tá? Ele é dito como o jardim, né? O jardim do Éden era o paraíso. Então, eu chamo de criador, você pode chamar do que quiser e não precisa acreditar também, tá? Quando nos é dado um jardim, não nos foi dado uma floresta, por exemplo. Qual a diferença? Uma floresta, ela é maior, ela é grande, ela tem um próprio ecossistema. O jardim é algo menor, porém tão importante quanto. Porque é aquilo que eu alcanço com as minhas mãos. É aquele local que eu posso fazer a intervenção. É aquele local que eu cuido, que eu aro a terra, mesmo que seja um vaso só de plantinha, tá? O meu paraíso metafórico pode ser um vaso apenas. Mas eu vou afofar essa terra, eu vou cuidar daquele serzinho, daquela plantinha, que é um ser vivo também, né? E eu vou amar aquilo. Então, quando você fala, eu fui expulsa, né, do paraíso, fui expulsa daquele jardim que você tinha. E a vida te dá um outro jardim, tá? E aí, o que acontece? Qual é o grande
mudar de sintonia ou de frequência para a gente subir uma oitava. É você olhar para esse jardim que foi tirado e hoje, na sua consciência como adulta, na sua condição como adulta, agradecer que você conheceu aquele jardim, mas a vida te ofertou um outro. E cuidar desse outro tamanhamente que ele possa florir de uma forma que te preencha e que te nutra, por mais que você passe por adversidades. E eu sempre acho interessante pontuar essa questão da adversidade, assim, vamos pegar a palavra, né? O que é uma coisa adversa? Ad é um prefixo, como eu utilizaria como adjunto, advérbio, isso do português, né? Enfim, é aquilo que está junto de. Então, um advérbio é aquilo que está junto do verbo, um adjunto, adnominal, ou sei lá, qualquer outra coisa, está junto de um nome, ou está junto de alguma outra coisa. E o adverso, se a gente separar, a gente tem um versar possível. Então, veja, hoje, volto a frisar, na sua condição de adulta, você tem como versar junto e transformar isso que você entendeu como um outro jardim, que não era aquele teu paraíso, etc., de uma forma a agregá-lo. E onde você possa se sentir confortável nele, levando os seus elementos, levando o seu toque, o seu jeito, o seu calor, a sua forma de atuar no mundo, tá? Eu sei que não é fácil. E, enfim, eu também passei por essa questão, eu posso falar aqui tranquilamente. Nessa fase, eu morava numa casa, eu e minha mãe e meu gato, e minha mãe iniciou um relacionamento. E a minha casa era ensolarada, eu tinha jardim, eu tinha uma pequenina plantaçãozinha, e aquela luz entrava de uma forma tão magnífica, e eu me recordo disso muito. E tinha o gato, tá? Não pode esquecer do gato. E aí, quando essa pessoa chega na nossa vida, ela nos leva dali. E eu fui morar numa casa escura, numa casa imensa, escura, só que não tinha jardim, não tinha quintal, não tinha nada. A luz do sol não batia, não chegava, a gente tinha que acender luz em pleno dia. Então eu caçava a luzinha do sol, aquela que me alimentava, aquela que me deixava feliz, alegre, saltitante, que eu sempre fui muito, mercurial nesse sentido. Então veja, eu entendo. E aí a gente encontra algumas soluções, Talvez não uma solução lá naquela época. A minha solução foi a escola. Então, quando eu ia para a escola, eu estava na luz do dia, eu estava vendo o sol, estava vendo o céu, eu estava vendo tudo, eu estava vendo gente. Então, ir para a escola, eu já gostava, Começou a ter um significado outro. Então, esse meu Éden, esse meu paraíso, ele teve que sair literalmente daquele lugar, porque não existia mais, e ele foi transportado. E o importante é a gente pensar nisso também, como esse candelabro interno da gente, que a gente acende e ele fica, e a gente pode carregar ele para qualquer lugar, porque ele é nosso. Esse jardim também, tá? Então, eu não sei se te confortei, mas enfim, é mais ou menos por aí. E nessa idade, quer dizer, nesse período, é complicado sim, porque a gente pensa assim, caramba, a gente não tem maturidade, a gente não tem ainda um pensamento tão coordenado. A gente sente, e a gente sente profundamente, a gente sente muito tudo isso. E que vai colaborar para essa nossa construção, como seres humanos. E o bom do ser humano, eu sempre falo, a melhor qualidade do ser humano é que ele está sempre no vir a ser, está sempre em possibilidades. Ah, querida, obrigada, também gosto de ti. E aí, o que mais? Nessa fase acontece também a primeira menstruação para as meninas, que é aquele ápice, dos hormônios ali atuando, e os meninos têm a primeira ejaculação, esse despertar da sexualidade, dessa maturidade, dos órgãos, de reprodução.
E também isso influencia diretamente no nosso caminhar no mundo, né? E, enfim, a gente vai brigar contra hábitos e costumes. Então, quem foi um pré-adolescente, adolescente politizado, que lia, que quer, né, ir lá fazer assim, brigar, né, por essas questões outras, e aí começa a se inteirar, olha, que revolução e que coisa boa. Bom, o que vocês quiserem comentar aqui, perguntar aqui, eu estou aqui à disposição, tá? E quem assistir depois, se quiser também fazer alguma ponderação, é só me mandar uma mensagem. Eu, quando estava divulgando essa live, eu coloquei uma caixinha de perguntas, né? Aí, algumas pessoas responderam, eu fiquei muito feliz, eu vou compartilhar aqui, sem mencionar, tá, o nome. Então, olha só, mudança para o Rio e eu ter que deixar meus brinquedos todos. Gente, falei tanto do gato, né? E eu tive que deixar meu gato. Aquilo para mim foi algo assim que, nossa, marcou profundamente. E eu vou falar, a primeira coisa que eu fiz na minha independência foi pegar um gato e levar para casa. Então, eu fui lá e resgatei. Não era o mesmo, mas eu fiz o que eu pude fazer para esse conforto. Então, eu demorei um bom tempo até que eu tivesse, né, uma situação de autonomia e de liberdade para que eu pudesse resgatar aquele gato que ficou para trás, né? Então, vamos lá. Aqui, olha, mudança, né, para o Rio, deixar os brinquedos. Então, vamos pensar nisso, né? O que eu tive que deixar para trás? Como que isso impactou? E que memória eu tenho disso? E como que eu posso fazer a mudança significativa, né, em termos de vida? Outra pessoa colaborou com as mudanças no corpo, os primeiros amorizinhos, exatamente isso, como eu já tinha falado, né? Uma época em que a gente começa a ter todos esses relacionamentos. Quando menstruei pela primeira vez, essa pessoa falou que foi meio traumático, enfim. Acontece também, às vezes você não está nem preparada, a sua família também não elucidou o suficiente, talvez. São várias as implicações, né? E teve uma outra pessoa que colocou marcante e feliz, e ela fala a respeito de uma viagem que fez para o Ushuaia com os pais. Então, veja que cada biografia ela é única. E a gente tem toda essa gama de possibilidade, tá? Desejo precoce por independência, somado a muitas responsabilidades, né? Rebelde, fugir de casa, deu muito trabalho, que legal! Então, olha só, foi uma fase engraçada, eu desejava, né, ter 7 anos e após isso continuava dizendo que tinha 7. Isso é muito interessante, né? Aqui a rebeldia desse segundo setênio me ajudou muito a romper padrões. Que bom! Encontrar meu propósito de vida também. Isso já foi bem precoce, né, Thaís? Então, mas isso também é interessante. Porque algumas crianças ou pré-adolescentes, nessa faixa etária, né, desse período, né, desse setênio, a gente já tem vislumbres, né? E eu falo assim, algumas almas, né? Alguns seres, eles já têm um desejo ou outro também, né? E aí, realmente, superar e quebrar barreiras, muito importante, né? Teve uma outra pessoa que colaborou aqui falando da passagem do pai, né? Aos 7 anos. Quão marcante, né, gente? Vamos pensar nisso. Essa figura, né, que possivelmente foi bem importante na vida dessa pessoa, senão ela também não estaria nem colaborando com essa informação. Então veja que sim, esse tema da passagem, da morte, essa morte física, a gente começa a experimentar também, às vezes até antes, mas como que esse tema foi apresentado pra gente? Como que a gente vivenciou a perda de um ente querido, né? Perda nesse sentido, né? Mas quando a pessoa faz a passagem e a gente que cai aquela ficha, como é que foi isso? Então olha quanta coisa pra gente, né, pensar. Viagem onde eu brincava, era livre na casa da minha avó, gente, casa de vó.
como que faz parte, né? Casa de vó tem todo um encantamento, tem toda uma questão aí envolvida, né? Enfim, e aqui, uma outra colaboração que é assim, é nascedouro da palavra trauma na biografia. Sim, gente, muitos acontecimentos são marcantes de uma forma ou de outra. E como que a gente recebe e como que a gente lida, como é que a gente passou por isso, como é que a gente conseguiu caminhar e andar para frente, apesar de. E isso faz parte, sim, do segundo setênio. Porque quando a gente fala, né, que o mundo é belo, ele é belo em todas as suas variantes, em todas as possibilidades, né, em toda a gama e riqueza de momentos maravilhosos e de momentos não tão maravilhosos assim. Isso é para a vida inteira, não é algo específico do segundo setênio. Mas entender que essa beleza está intimamente ligada com essa riqueza de possibilidades. E com toda essa modificação, com toda essa transformação interna, hormonal, da nossa maturidade, né, em termos de órgãos, né, reprodutivos, de sexualidade mesmo, como que a gente atua no mundo, como que a gente começou a atuar, como é que a gente caminhou e como que a gente deu continuidade a essa caminhada, a essa jornada de vida e que nos trouxe aonde estamos hoje. Então, veja, o que está para trás é toda uma construção sistêmica. Não é uma linha reta, é uma linha que faz curvas, que ela faz uma espiralada, que essa ideia é exatamente isso. Eu tô aqui, mas eu tô aqui de novo. Esse é um contínuo da vida. E quando a gente tem essa oportunidade de olhar para trás, de ressignificar para transformar, olha como é que isso influencia o nosso presente momento, o nosso poder decisório, o nosso poder, né, de atuar no mundo, o nosso prazer de fazer aquilo que a gente gosta, né, e a posse do meu eu com todas as suas qualidades, com tudo, o combo completo, o kit completo. Porque a nossa tendência às vezes é assim, olha, essa parte do kit aqui eu gostei, achei super legal, quero pra mim. Essa aqui eu não quero não. Essa aqui não funciona desse jeito, né? Então, como que eu vou acolher? Porque banir também não dá. Como que eu acolho isso tudo, todas essas passagens, experiências e consigo reorganizar de uma certa forma, recompor. Hoje foi muito interessante num atendimento que o cliente utilizou essa palavra, né? Recompor. E eu utilizei uma outra palavra que agora me fugiu a memória, mas a palavra que eu utilizei seria reorganizar de uma determinada forma. E aí eu raciocinei e falei assim, não, a palavra do cliente está perfeita. Porque o que é recompor? Você vai compor novamente, com total autonomia, autoridade, poder decisório, de escolha, de fazer diferente. E aí está o pulo do gato. Eu posso recompor porque eu posso fazer diferente, porque eu tenho condições, eu tenho estofo interno, eu tenho substância interna, eu tenho seiva suficiente para fazer diferente. Porque se eu fizer igual, eu vou ter resultado igual. Então, quando eu penso nisso, é muito importante, né, a gente fazer esse grande revisitar, né? E aí, eu queria colocar aqui o seguinte, né? Eu falei tanto da questão da cartografia. O que é a cartografia biográfica, né? Que processo é esse? É onde eu trabalho as questões que o meu cliente traz. E essas questões, elas são abordadas de que maneira? Se eu estou no ponto A e eu preciso ir para o ponto B, é assim que a gente vai trabalhar. É nesse intuito da gente sair daquele lugar, da gente sair daquela zona de conforto, da gente enfrentar sim
a dor e o desconforto, para a gente olhar de forma diferenciada, a gente perceber nuances que até então estavam ali escondidas, apesar de estarem ali o tempo todo. Então isso é muito importante. E eu falo que a cartografia é esse grande GPS. Quando a gente usa o GPS e por algum motivo ele dá aquele tiltzinho ali, o que acontece? Ele fala assim, recalculando rota. E a vida é isso. A gente recalcula a rota. Se a gente está no caminho e a gente está percebendo que a gente já fez esse caminho antes e o resultado não foi legal, vamos trocar de caminho, vamos fazer diferente, vamos pegar outra rua. Passo na rua todo santo dia e caio no buraco. O que eu posso fazer? Né? Eu posso dar a volta, né? Contornar o buraco, eu posso pular o buraco e correr o risco de cair de novo dentro dele. Eu posso escolher outra rua, escolher outro lugar. Então é isso. É essa a questão, né? E aí o que acontece, né? Há essa jornada da cartografia, porque tudo que a gente cartografa, a gente coloca no papel. A gente precisa trabalhar esse mapear, que é pegar primeiro setênio, segundo setênio, terceiro setênio, quarto setênio, até o setênio atual da vida da gente. E aí a gente vai fazendo toda uma retrospectiva interativa, não é uma retrospectiva, é uma retrospectiva nesse envolvimento, nesse comprometimento, né? E quando eu tô comprometida, gente, eu mergulhei de cabeça e tô ali. E eu sei que vou ter condições, sabe, de sair renovado disso tudo, porque essa é a proposta. Eu preciso entender determinadas coisas para que eu possa recompô-las e trazer para mim um olhar diferenciado, um olhar encantado, né, com esse sabor para degustar minha vida e acessar o meu prazer, acessar o meu poder, acessar a minha posse de mim mesma como protagonista de minha vida, né? E, enfim, como eu sou arte-terapeuta, eu desenvolvo esse trabalho todo com a expressão artística, né? Então é narrativa escrita, narrativa falada e a expressão pictórica, que é a representatividade, que não importa se você vai, representar uma determinada questão de vida no abstrato ou ali com um boneco palitinho, porque isso não importa. Saber desenhar, saber pintar, não importa. O importante é eu sinto, eu penso e eu quero, eu estou ali na minha atuação. E quando você representa, você coloca ali, naquele papel ou naquele tecido, onde for, uma expressão viva de interatividade. E isso que é o mais importante, tá? Enfim, vocês gostariam de colaborar com alguma coisa? Falem aí para mim, escrevam aí no chat, por favor. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar aqui a essa questão do segundo setembro, só para a gente ter algo um pouquinho mais organizado, né? Lembra que a tônica é o mundo é belo. A questão da autoridade, que há aquela mudança, né? Aquele deslocamento do que antes era a família, o pai, a mãe, esses membros, para uma autoridade amada que pode estar externa, a escola, o professor, 9 anos, essa vivência do eu com essa força. Com 12 anos a gente começa a ter essa sensação dos valores, normas, regras da religiosidade, esse sistema rítmico, né? Que ritmo é esse que tem a minha vida, que cadência é essa que eu começo a apresentar e a me organizar. Os temperamentos, como eu já falei, né? E essa questão olfato, paladar, visão e o sentido térmico, que é tudo esse auê todo, né, que acontece, é hormônio, tudo acontecendo dentro da gente e como que a gente expressa isso tudo. E o senso estético. O estético é por vários motivos. Primeiro que o mundo é belo, então eu aprecio uma beleza de uma natureza, mas eu aprecio também o outro a partir do meu próprio ponto de vista. Então isso também é bem interessante, né, a gente perceber
que a gente começa a apurar, a refinar determinadas coisas. E, como eu falei, essa questão da arte, ela é muito importante. E tem um verso, né, do Steiner que eu gosto muito, tá? Em dias longínquos, o espírito... Ai, meu Deus, espírito do quê? Que aqui tá tão pequititinho para mim que eu não tô conseguindo ler direito, né? Do que é mais terreno, foi ter com o espírito do céu. E foi assim que ele falou: eu sei falar com o espírito humano, mas peço-te dar-me aquela língua pela qual o coração do mundo fala ao coração do homem. Foi então que o bondoso espírito celeste deu ao espírito terrestre a arte. E esse é o meu princípio, né, de trabalho, porque a arte para mim, ela é a expressão mais genuína, aonde a fala não alcança. A fala, ela é uma grande expressão, mas às vezes nos falta palavras. E às vezes o que está dito está interdito, ele está na sublinha, ele está ali, de uma certa forma, eu falo escondido. E quando há uma produção, há uma expressão muito outra. E ali na produção, gente, a gente fala com a alma. E essa alma aqui, não estou falando de religião alguma, estou falando da expressão mais genuína que existe do nosso ser. Então eu sou muito grata por poder atuar dessa forma. E isso me alegra bastante. E por que isso tudo? Porque esse gráfico aqui é muito importante. É o gráfico que eu falei, aqui a gente coloca pedagogicamente em linha reta, né? Mas a gente sabe que não é assim, que existe aí uma espiralada, né? Enfim, quando a gente chega, a gente ganha um corpo e a gente ganha algo que preenche esse corpo, que a gente chama desse nosso grande espírito. Junto com esse corpo vem o quê? O meu emocional, o meu anímico. E aí a gente faz a trajetória ao longo dos setênios, no intuito de quê? De que esse corpo atinja seu ponto máximo, que ele tenha um aprendizado da espiritualidade, do anímico, do mundo como um todo, para que ele faça a sua jornada, ele construa a sua cartografia, porque vai ter um prazo X que ele vai chegar a um término. E esse espírito, ele vem porque ele precisa aprender muito da nossa humanidade, muito desse mundo, para que ele se renove, para que ele se transforme também, a partir de todo um aprendizado, para que depois ele possa fazer a sua curva de ascensão. E a única linha com 3 possibilidades aqui é a linha anímica, que é das emoções, que é o que a gente chama dessa grande alma, né? Essa linha pode estacionar, ficar no mesmo, ela pode decair, como ela pode evoluir. Então, quando a gente escolhe ser, a gente evolui. Quando a gente escolhe apenas o ter, a gente não vai levar mais nada daqui. O que vai levar está aqui, está na experiência, está na forma como eu caminhei, como eu fiz a minha jornada, né? E ficar na estagnação não é o projeto humano, né? O projeto humano é, a cada dia, melhorar, a cada dia ir em frente, a cada dia dar um passo, outro. E todo esse aprendizado do segundo setênio se faz muito necessário, muito importante para a minha vida hoje. Por quê? Porque o que eu sou hoje é um somatório de todas as minhas vivências e experiências, inclusive aquelas que foram duras, difíceis, traumáticas, adversas. E aí, como eu falei com a Sheila aqui, né? Vamos transformar isso, vamos versar com isso. E aí, a gente olhando para o presente momento, a gente tem condição de fazer o quê? Chegar e falar assim, tá, mas eu sou mais do que isso. E eu escolho dar um grande passo da vida.
que é fazer esse meu mergulho, fazer essa trajetória, cartografar para evoluir. Então a mensagem aqui é isso. Se no primeiro setênio eu tenho o mundo é bom, que esse mundo continue sendo bom, porque eu estou nele e eu colaboro com isso. Se para o segundo setênio a tônica é o mundo é belo porque eu também faço a minha parte, porque eu também atuo do meu jeito. E o meu jeito, ele é único, ele é peculiar. E cada um de nós tem essa capacidade, tem essa qualidade, tem essa inteligência. Então que a gente atue nessa bondade e nessa beleza, que são duas virtudes. Então vamos pensar, se são virtudes, a gente, na disciplina, a gente consegue atuar trabalhando com afinco. E trabalhar com afinco não significa que eu tenha que achar que tudo é um grande sacrilégio. Com esforço, é com empenho. Quando a gente muda de esforço para empenho, ninguém segura a gente. E é isso. Então, cartografia biográfica, segundo setênio em foco. Essa foi a minha colaboração de hoje. Eu espero que tenha sido interessante para vocês e me deem um retorno, se possível. Manda uma mensagem para mim. Se quiserem trocar alguma coisa, mandem mensagem para mim. E quem for assistir depois, fala a mesma coisa. E agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Foi muito bom estar aqui, podendo participar com um pouquinho de mim. Que eu sempre falo, a gente não tem um trabalho X, a gente não é determinado pelo que a gente faz, é como que a gente está fazendo essa entrega. E aqui para mim é essa entrega que eu faço, essa é a minha colaboração. Então, muito obrigada, uma ótima noite para vocês e até a próxima.